Queridos irmãos e irmãs, a irmã Nelson e eu esperamos por esta noite há meses. Minha esposa Wendy é uma mulher de grande fé e sabedoria. Recomendo que ouçam os ensinamentos dela. Como é maravilhoso nos reunir com vocês no aniversário da restauração do sacerdócio arônico. Como sabem, no dia 15 de maio de 1829, o profeta Joseph Smith e Oliver Cowdery ajoelharam-se em um local isolado em um bosque perto da casa de Joseph e Emma, em Harmony, Pensilvânia. A irmã Nelson e eu estivemos naquele bosque repleto de árvores. Este bosque tornou-se sagrado quando João Batista conferiu o sacerdócio arônico a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Posteriormente, Pedro, Tiago e João restauraram o sacerdócio de Melquisedeque na mesma área. Em setembro de 2015, dediquei aquele local da restauração do sacerdócio. De todas as designações que eu havia recebido até então, aquela foi a mais significativa para mim. Aquele local comemora a restauração da autoridade e das chaves do sacerdócio ao homem na terra. Essas e outras chaves foram necessárias para liderar a Igreja de Jesus Cristo restaurada e possibilitar que realizemos e recebamos ordenanças essenciais, incluindo o selamento de famílias para a eternidade. Aquele dia de dedicação foi um momento singular na minha vida. Agora, este é um momento singular na sua vida. Não haverá outro igual. Vocês estão estabelecendo prioridades e padrões que afetarão dramaticamente não apenas sua vida mortal, mas também sua vida eterna. Vamos falar um pouco sobre a vida. Eu tenho um pouco de experiência com isso. Eu cresci durante a Grande Depressão. Eu era adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. Eu já estive bem perto da morte. Já visitei 6 continentes, muitas vezes, e ainda não encontrei um povo ou uma cultura que não me inspirasse. Eu também já vivenciei o luto. E eu vi 2 filhas preciosas, de maneira lenta e dolorosa e fatalmente consumidas pelo câncer. Eu enterrei uma esposa magnífica, a Denzel, a mãe de nossos 10 filhos. Sabendo que não é bom que o homem estivesse só, decidi me casar novamente. Casei-me com outra mulher extraordinária, minha querida Wendy. Já vi amigos e familiares fazerem escolhas heróicas e viverem vidas exemplares. E vi outros tomarem decisões desastrosas que os fizeram desperdiçar seu potencial. Em resumo, já vivi muito tempo. E agora, eu já não compro mais bananas verdes. Eu também parei de gastar tempo com as coisas que não importam. Mas vocês realmente importam para mim. E seu futuro também importa muito para mim. Então, para mim, é uma honra que haver
tantos de vocês aqui hoje. E sou grato pelos músicos que iniciaram nossa reunião de maneira tão bela. Hoje quero falar sobre seu futuro. A irmã Nelson e eu assistimos recentemente à posse do reitor de uma universidade. Durante aquele ótimo evento, pensei nos inúmeros educadores em todo o mundo que se dedicam a ensinar homens e mulheres da idade de vocês. O estudo é algo muito importante. Eu o considero uma responsabilidade religiosa. A glória de Deus é inteligência. Entretanto, há uma grande diferença entre as responsabilidades dos educadores seculares e a minha responsabilidade como apóstolo sênior na Terra. O trabalho deles é educá-los e prepará-los para a sua experiência mortal, ou seja, a como ter sucesso no trabalho de sua vida. Minha responsabilidade é educá-los e prepará-los também para a sua experiência imortal, ou seja, a como obter a vida eterna. Os ensinamentos das melhores instituições de ensino superior têm limitações, porque a educação secular geralmente ignora 3 grandes verdades que raramente são abordadas. Primeiro, cada um de nós irá morrer. Segunda, por causa de Jesus Cristo, cada um de nós ressuscitará e se tornará imortal. E terceira, o dia do juízo final está próximo para cada um de nós. Essas 3 verdades absolutas devem formar a base de sua educação espiritual. Graças à restauração do Evangelho de Jesus Cristo em sua plenitude, sabemos muito sobre nossas possibilidades após a mortalidade. Sabemos que a casa de nosso Pai há muitas moradas. Sabemos que Deus ama tanto os filhos, os seus filhos, que, assim como o presidente Dallin H. Oaks ensinou, todos os filhos de Deus, com poucas exceções, acabarão, no final, indo para um reino de glória. Pensem nisso. Nosso Pai criou reinos de glória, os reinos celestial, terrestrial e celestial, para proporcionar um lugar glorioso para seus filhos. Meu propósito, nesta noite, é certificar-me de que seus olhos estão bem abertos para a verdade, de que esta vida realmente é o momento em que vocês decidem que tipo de vida vocês querem viver para sempre. Agora é o seu tempo de preparar-se para o encontro com Deus. O período da vida mortal não é nem um nanosegundo em comparação com a eternidade. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, que nanosegundo crucial é este? Durante esta vida, podemos escolher quais leis estamos dispostos a obedecer. As do reino celestial, as do reino terrestrial ou as do reino telestial. E, portanto, em qual reino de glória viveremos para sempre. Cada escolha justa que vocês fizerem aqui pagará grandes dividendos agora. Mas as escolhas justas na mortalidade pagarão dividendos inimagináveis eternamente. Se vocês optarem por fazer convênios com Deus e forem fiéis a esses convênios, terão a promessa de um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Essas verdades devem estimular seu senso final de FOMO, ou
o medo de perder oportunidades. Vocês têm o potencial de alcançar o reino celestial. O fomo final seria perder o reino celestial, contentando-se com um reino de menos glória. Porque aqui na Terra, vocês escolheram apenas viver as leis de um reino de menos glória. É claro que o adversário não deseja que vocês pensem no amanhã, muito menos na vida eterna. Mas, por favor, não sejam desinformados ou ingênuos sobre as oportunidades e os desafios da mortalidade. Com isso em mente, vocês precisam entender 3 verdades fundamentais que os ajudarão a preparar seu caminho futuro. Primeira, conheçam a verdade sobre quem vocês são. Segunda, conheçam a verdade sobre o que o Pai Celestial e seu Filho ofereceram a vocês. E terceira, conheçam a verdade relacionada à sua conversão. Falarei um pouco sobre cada um desses 3 pontos. Primeiro, conheçam a verdade sobre quem vocês são. Acredito que se o Senhor estivesse falando diretamente a vocês, nesta noite, a primeira coisa que Ele se certificaria de que entendessem é a sua verdadeira identidade. Meus queridos amigos, vocês são literalmente filhos espirituais de Deus. Vocês cantam essa verdade desde que aprenderam as palavras do hino Sou um Filho de Deus. Mas será que essa verdade eterna está gravada em seu coração? Será que essa verdade já os salvou quando foram confrontados por uma tentação? Temo que vocês tenham ouvido essa verdade com tanta frequência que ela soe mais como um slogan do que como uma verdade divina. No entanto, a maneira como pensam sobre quem vocês realmente são afeta quase todas as decisões que tomarão. No ano 2006, quando me casei com a Wendy, tive várias surpresas. A maioria delas maravilhosas. Uma dessas surpresas foi o número de itens de vestuário que ela possuía que exibiam algum logotipo. Universidades das quais ela se formou, lugares para onde ela viajou e assim por diante. Sempre que ela usava um desses itens, eu a provocava dizendo: qual a propaganda que você está fazendo hoje? E ela me convidou a participar da brincadeira com ela. Os rótulos podem ser divertidos e indicar seu apoio a várias coisas positivas. Muitos rótulos mudarão para vocês com o passar do tempo. E nem todos têm o mesmo valor. Mas, se algum rótulo substituir seus identificadores mais importantes, os resultados podem ser espiritualmente sufocantes. Por exemplo, se eu fosse classificar em ordem de importância as atribuições que poderiam ser aplicadas a mim, eu diria: primeiro, sou um filho de Deus. Sou o filho de Deus. Depois, filho do convênio. Depois, um discípulo de Jesus Cristo e membro dedicado de sua igreja restaurada. A seguir viriam meus títulos honrosos, como marido e pai, e então, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Todos os outros rótulos que já se aplicaram a mim, como médico, cirurgião, pesquisador, professor, tenente, capitão, PhD, norte-americano e assim por diante, ficariam em algum lugar menos importante na lista.
Agora, vamos fazer essa pergunta a vocês. Quem são vocês? Em essência, vocês são filhos de Deus. Segundo, como membros da igreja, vocês são filhos do convênio. E terceiro, vocês são discípulos de Jesus Cristo. Hoje, imploro a vocês que não substituam esses três identificadores primordiais e imutáveis por quaisquer outro, porque isso pode impedir seu progresso, ou classificá-los em um estereótipo que poderia impedir sua progressão eterna. Por exemplo, se vocês se identificam principalmente como um norte-americano, aqueles que não são norte-americanos podem pensar, eu sei tudo o que há para saber sobre vocês e atribuir crenças errôneas a vocês. Se vocês se identificarem por sua afiliação política, serão instantaneamente categorizados como tendo certas crenças. Embora eu não conheça ninguém que acredite em tudo que seu partido político preferido atualmente defenda. Poderíamos continuar repetindo as restrições de vários rótulos que colocamos em nós mesmos ou que outras pessoas nos colocam. Alguns podem me rotular como um idoso. Mas sou muito mais jovem do que Adão na sua época. E mais jovem do que Noé. O preconceito com a idade, racismo, nacionalismo, sexismo e uma série de outros ismos são universalmente limitantes. Como é trágico quando alguém acredita no rótulo que outra pessoa lhe deu. Imagine o coração partido de uma criança que ouve, você é burro. Identificadores e rótulos têm grande poder. O adversário se alegra com os rótulos porque eles nos dividem e restringem a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Como é triste quando honramos os rótulos mais do que honramos uns aos outros. Os rótulos podem levar ao julgamento e à animosidade. Qualquer abuso ou preconceito contra outra pessoa por causa de nacionalidade, raça, orientação sexual, gênero, nível educacional, cultura ou outros identificadores significativos é ofensivo ao nosso Criador. Tais maus-tratos nos levam a viver abaixo de nossa estatura como filhos e filhas de seu convênio. É claro que existem vários rótulos que podem ser muito importantes para vocês. Peço que não me entendam mal. Não estou dizendo que outras nomeações e identificadores não sejam significativos. Estou simplesmente dizendo que nenhum identificador deve remover, substituir ou ter prioridade sobre essas três atribuições duradouras: Filho de Deus, Filho do Convênio e Discípulo de Jesus Cristo. Qualquer identificador que não seja compatível com essas três atribuições básicas acabará por decepcioná-los. Outros rótulos vão desapontá-los com o tempo, porque não têm o poder de conduzi-los à vida eterna no reino celestial de Deus. Identificadores mundanos nunca lhes darão uma visão de quem vocês podem se tornar. Eles nunca confirmarão seu DNA divino ou seu potencial divino e ilimitado. Por existir um magnífico plano de salvação de autoria do Pai Celestial,
não é lógico que vocês também tenham um destino divino? Não se enganem. Seu potencial é divino. Ao buscarem diligentemente, Deus lhe dará vislumbres de quem vocês podem se tornar. Então, quem são vocês? Em primeiro lugar, vocês são filhos de Deus, filhos do convênio e discípulos de Jesus Cristo. Ao aceitarem essas verdades, nosso Pai Celestial os ajudará a alcançar seu objetivo final de viverem eternamente em sua santa presença. Segundo, conheçam a verdade sobre o que Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo ofereceram a vocês. Resumindo, eles ofereceram-lhes tudo. O plano do Pai Celestial para seus filhos nos permite viver onde e como Ele vive e, por fim, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ele. Seu plano literalmente torna as mais grandiosas bênçãos de toda a eternidade disponíveis para nós, incluindo o potencial de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo. Deus sabe tudo e tudo vê. Em toda a eternidade, ninguém jamais os conhecerá ou se preocupará com vocês mais do que Ele. Ninguém jamais estará mais perto de vocês do que Ele. Vocês podem abrir seu coração a Ele e confiar que Ele enviará o Espírito Santo e anjos para cuidar de vocês. Ele demonstrou seu amor supremo quando enviou seu Filho unigênito para morrer por vocês, para ser seu Salvador e o seu Redentor. Por meio de sua expiação, o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo. Portanto, Ele é poderoso para purificá-los de toda iniquidade. Ele os livrará de suas circunstâncias mais excruciantes à sua própria maneira e em seu próprio tempo. Ao se achegarem a Ele com fé, Ele os guiará, preservará e protegerá. Ele curará seu coração partido e os consolará em sua angústia. Ele lhes dará acesso ao seu poder e Ele fará com que o impossível em sua vida se torne possível. Jesus Cristo é a única fonte duradoura de esperança, paz e alegria para vocês. Satanás nunca pode reproduzir nada disso e Satanás nunca vai ajudá-los. Por outro lado, a obra e a glória de Deus é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Deus fará tudo o que Ele puder, salvo violar seu arbítrio, para ajudá-los a não perder as maiores bênçãos de toda a eternidade. Deus tem um amor especial por cada pessoa que faz um convênio com Ele nas águas do batismo. E esse amor divino se aprofunda à medida que convênios adicionais são feitos e são cumpridos de modo fiel. Então, no final da vida mortal, o reencontro de cada filho do convênio com nosso Pai Celestial será precioso. Ele também se importa profundamente com a oportunidade de todos os filhos ouvirem as boas novas do Evangelho restaurado. O Pai Celestial tem enviado seus filhos à Terra há mais de 6 milênios. A maioria dessas pessoas ainda não recebeu as ordenanças que os qualificarão para a vida eterna. É por isso que os templos são tão significativos. E é por isso que coligar Israel em ambos os lados do véu é a causa mais importante na Terra hoje em dia.
Vocês, meus caros companheiros neste trabalho sagrado, têm um papel essencial nesta coligação, e eu lhes agradeço por isso. E isso agora me leva ao terceiro ponto. Conheçam a verdade relacionada à sua conversão. A verdade é a de que vocês devem ser responsáveis por sua própria conversão. Ninguém mais pode fazer isso por vocês. Gostaria de convidá-los a pensar sobre algumas perguntas. Vocês querem sentir paz em relação às preocupações que atualmente os atormentam? Querem conhecer melhor a Jesus Cristo? Querem aprender como o seu poder divino pode curar suas feridas e suas fraquezas? Querem vivenciar o doce e reconfortante poder da expiação de Jesus Cristo operando em sua vida? Procurar responder essas perguntas exigirá esforço, muito esforço. Eu imploro que vocês assumam responsabilidade por seu testemunho. Esforcem-se para obtê-lo. Cultivem com crença. Não o poluam com as falsas filosofias de homens e mulheres descrentes e depois fica se perguntando por que seu testemunho está diminuindo. Empenhem-se na oração diária, sincera e humilde. Banqueteiem-se com as palavras dos profetas antigos e modernos. Peçam ao Senhor para ensiná-los a ouvi-lo melhor. Passem mais tempo realizando o trabalho de templo e da história da família. Ao fazerem seu testemunho sua maior prioridade, observem os milagres que acontecerão na sua vida. Se tiverem perguntas, e espero que tenham perguntas, procurem respostas com o desejo fervoroso de acreditar. Aprendam tudo o que puderem sobre o Evangelho e certifiquem-se de recorrer a fontes repletas de verdade para obter orientação. Vivemos na dispensação em que nada será retido. Assim, com o passar do tempo, o Senhor responderá a todas as nossas perguntas. Enquanto isso, mergulhem no rico reservatório de revelação que temos ao nosso alcance. Prometo que isso fortalecerá seu testemunho, mesmo que algumas de suas perguntas ainda não tenham sido respondidas. Suas perguntas sinceras, feitas com fé, sempre levarão a mais fé e a mais conhecimento. Se amigos e familiares se afastarem da igreja, continuem a amá-los. Não cabe a vocês julgarem a escolha de outra pessoa, assim como vocês não merecem ser criticados por permanecerem fiéis. Agora, por favor, ouçam-me quando digo o seguinte: não se deixem enganar por pessoas cujas dúvidas podem estar sendo alimentadas por coisas que vocês não estão vendo na vida deles. Acima de tudo, deixe que seus amigos céticos vejam o quanto vocês amam o Senhor e seu Evangelho. Surpreendam o coração duvidoso deles com seu coração que crê. Ao assumirem a responsabilidade por seu testemunho e ao fazerem-no crescer, vocês se tornarão um instrumento mais poderoso nas mãos do Senhor. Serão movidos por uma causa melhor, a causa de Jesus Cristo. Não há nada mais importante acontecendo nesta terra do que coligar Israel para Ele. Façam com que seu Pai Celestial saiba que vocês desejam ajudar. Peçam a Ele que os coloque para trabalhar nessa causa gloriosa. Então, recuem um pouco para observar e maravilhem-se com o que acontece quando vocês permitem que Deus prevaleça em sua vida. Meus queridos jovens amigos, eu amo vocês. Eu acredito em vocês. Sou grato por vocês.
Como profeta do Senhor, eu os abençoo para que conheçam a verdade sobre quem vocês são e valorizem a verdade a respeito de qual é realmente o seu glorioso potencial. Eu os abençoo para que assumam a responsabilidade por seu testemunho. E os abençoo para que tenham o desejo e a força de cumprir os convênios que fizeram. E ao fazer isso, prometo que vivenciarão crescimento espiritual. Estarão livres do medo e terão uma confiança que mal podem imaginar neste momento. Terão a força para exercer uma influência positiva muito além de sua capacidade natural. E prometo que seu futuro será mais emocionante do que qualquer coisa em que possam acreditar atualmente. Eu assim os abençoo e novamente expresso minha gratidão e meu amor por cada um de vocês. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.